Claro que é verdade que os evangelhos, os 4 evangelhos canónicos, narram essas e outras ações aparentemente milagreiras e atribuem-nas todas a Jesus. Mas o que as igrejas até hoje nunca nos disseram, nem a igreja a que eu pertenço, e por isso ela não gostará muito que eu vos diga estas coisas, mas tem de ter paciência, porque também me compete evangelizar a própria igreja, como ela começou por me evangelizar a mim, levar a evangelização mais longe. O que as igrejas nunca nos disseram, e assim com isso nos induzem à mentira que oprime, porque toda a mentira oprime, é que todas essas narrativas bíblicas evangélicas não são reportagens jornalísticas de milagres, nem são relatos históricos, não são reportagens jornalísticas de milagres, como agora as televisões podem fazer, e os jornais, as rádios, em direto. Nem são sequer relatos históricos, como um historiador fará, poderá e deverá fazer. Todas essas narrativas de ações e de palavras de Jesus foram escritas pelo menos uns 30 anos depois de Jesus ter sido crucificado, à exceção da primeira, da segunda narrativa que está no Novo Testamento, com o título de Evangelho segundo São Marcos, o Evangelho de Marcos, que eu acho, pelo que tenho estudado, que é o primeiro, sabemos que é o primeiro que foi escrito dos 4, e que pode ter sido escrito por volta do ano 42, 44, portanto uns 12, 14 anos depois de Jesus ter sido crucificado. Todas essas narrativas foram escritas, portanto, anos depois de Jesus ter sido crucificado. E a do Evangelho de João, as narrativas do Evangelho de João, as mais espetaculares até, como é onde está o Lázaro, onde estão as bodas de Caná, foram escritas muito tempo depois, quase no fim do século I. Portanto, quase 65, 70 anos depois de Jesus crucificado. Quando Lucas, por exemplo, no início do seu Evangelho, nos diz que andou a investigar cuidadosamente desde o princípio tudo o que dizia respeito a Jesus, para depois poder escrever, e escreveu o seu Evangelho em 2 volumes, não se pense que essa investigação que o Lucas fez, a sua comunidade fez, foi uma investigação exclusiva ou prioritariamente investigação própria de um historiador, muito menos de um jornalista, que não havia na época. Não foi. Não foi investigação jornalística, nem foi investigação histórica. Foi, sobretudo, investigação teológica, bíblico-teológica. É que os evangelhos, os evangelistas, as comunidades que escrevem os evangelhos, não são historiadores, nem são jornalistas, claro. São teólogos. Teólogos que se podem dizer na linguagem do século XXI,
teólogos de libertação. A investigação que todos eles fizeram antes de escrever foi sobretudo bíblica. Ou seja, antes de escreverem os Evangelhos, eles e as comunidades em que eles estavam integrados, iluminados pela fé no ressuscitado, isto é, depois de terem percebido que, apesar de Jesus ter acabado na máxima das ignomínias, no mais vil desprezo, num género de morte que até o bom nome lhe tirou depois de morto, era com ele que Deus estava, e não estava com os do templo, nem com os do império, nem com os da sinagoga. Não estava com essas elites dos privilégios cheios de mentira e de idolatria. Era exclusivamente com Jesus que Deus, esse Deus que ninguém vê e que nem pode sequer ser imaginado, esse Deus que parece ter abandonado o próprio Jesus na hora da sua morte, historicamente abandonou, na nossa linguagem humana, é com Jesus que está. É a Ele que dá razão. E isto é o que quer dizer fé em Jesus ressuscitado. Isto é, Deus está com Jesus, não está com os seus crucificadores, que o crucificaram em nome de outro Deus ídolo. Isso sim, o Deus das religiões, o Deus do poder, o Deus dos privilégios. Isto eles entenderam. E é depois de terem percebido isto, e disto os ter transformado por completo por dentro, ao nível da sua consciência, e portanto também depois ao nível dos seus pés, das suas mãos, de todos os seus sentidos, ter feito deles nova criação, novas criaturas, seres humanos novos, homens e mulheres novos, com um novo ser, não mais da idolatria, agora na abertura uns aos outros, a abertura a si próprios, a abertura à verdade, e por isso à liberdade, e por isso à alegria, à comunhão, à solidariedade, à fraternidade e sororidade universal, a todos os povos sem fronteiras. É depois de estarem animados desta mesma fé, que vem de Jesus, que tem Jesus crucificado como fundamento, que eles escrevem. E o que escrevem, então, é totalmente diferente do que se conhecia até então. As suas narrativas não são milagreiras. Os episódios que contam, os discursos, as palavras, as afirmações que põem na boca de Jesus, são ações concretas que eles têm o cuidado de nunca classificar com a tal palavra que dizia milagre no sentido popular, de coisa mirabolante. São ações que libertam, são ações maiúticas, são palavras maiúticas que despertam, que acordam, que fazem nascer de novo, que são assim como o vento. E é por isso que o que escrevem, as narrativas de atos, de ações, de intervenções concretas, e palavras, são o que escrevem. É tudo libertador. É fonte de libertação para a liberdade. Experimentem ler, por exemplo, o capítulo 9 do Evangelho de João, agora do século XXI, e depois disto que ouviram, ficarão espantados. Já se dirão.